Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, nós te louvamos, Pai, por mais um dia, Senhor, em nossas vidas. Te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Pedimos, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Abençoe e guarda os meus irmãos e amigos, Pai, em todo lugar. Opera maravilhas na vida da igreja, dá graça aos teus servos. Abençoa, Senhor, os que estão conosco neste horário. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Guarda as criancinhas, a juventude, as senhoras, os senhores, os teus ministros, os idosos, toma em tuas santas mãos. Dá graça, Senhor, àqueles que estão vulneráveis pela enfermidade, ó Senhor, ou em qualquer situação, meu Senhor, de necessidade, abençoa. Guarda, sustenta, dá a tua graça. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, edição 1010, ano 18. O tema de hoje, o justo juízo do Senhor. É muito difícil quando a gente entra em processo de correção. Fala-se muito em castigo. Na nossa cultura, como um país chamado cristão, país dito cristão, ouvimos muito falar, isso é castigo, fulano foi castigado, os filhos são muito desobedientes e tal. É castigo, falava muito dos filhos dos outros. O sujeito na velhice está abandonado, sozinho, castigo, abandonou os filhos. O sujeito... Mil e uma coisa que aconteça na vida das pessoas tem alguém para relacionar como castigo. O castigo existe. Castigo é real. Castigo em si, a palavra em si, pode ser aplicado a digamos, um maltrato, alguém que está sendo castigado porque não cedeu nisto ou naquilo. Alguém que foi maltratado porque se opôs a determinada situação. Mas isso não seria um castigo, isso seria uma injustiça mesmo. Quando se trata de uma correção do Senhor, queira dizer que é uma correção, ou queira dizer que é um castigo, existe a forma de associar com a Escritura. E este tema, o justo juízo do Senhor, ele está fundamentado nas instruções do Senhor. Não existiu, não existe e não existirá nação na terra que seja mais bem estruturada e mais bem orientada do que a pequena nação de Israel. Deus levantou os homens mais importantes da história para edificar aquela nação. O Abraão era um homem bem-sucedido na Caldeia. E, apesar de não ter história do Abraão, a não ser nas Escrituras, um indivíduo que não tinha propriedade, não tinha terra, não era um proprietário rural, e empregar ao seu serviço mais de 300 pessoas, que hoje seria, acho que uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte, era muita coisa para justificar isto, em termos de rebanho, em termos de atividades várias. Então, Abraão era um homem importante no seu tempo, na sua terra, e começa com ele, a nação de Israel. Como Deus não tem pressa, Abraão é chamado aos 75 anos, e o seu filho prometido nasce quando ele vai completar, ou está completando 100. Portanto, 25 anos depois. Deus promete a terra a Abraão, faz a promessa da terra a Abraão, a terra dos amorreus, dos cananeus, a terra de Canaã.
Mas Deus mesmo diz para o Abraão que é só na quarta geração que eles vão possuir aquilo ali. Então era a melhor nação, a mais bem estruturada nação, a nação com o melhor padrão de instrução. E se envolveu com tudo que era ridículo dos pagãos. Então Deus os castigou. O justo juízo do Senhor. O nosso texto é Jeremias, capítulo 21, todo o capítulo, apenas 14 versículos, e nós vamos ver como Deus tinha razão. Eu vou ler com vocês, ler para vocês, e vamos aprender juntos. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Passu, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: pergunta por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor trate conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos tem cercado de fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira e com indignação e com grande furor. E ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor: entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, os que desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á ao fio da espada, e não poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para o mal e não para o bem, diz o Senhor, na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele queimará a fogo. E a casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Contra vós, que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. E acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá a tudo o que está em redor dela. Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, lemos a Tua palavra. Fala conosco, nos ajuda, nos dá entendimento, nos dá graça, abençoa os meus irmãos. Guarda, Senhor, cada vida. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, é muito difícil entender um texto deste
quando ele é proferido por um profeta cheio de amor pelo seu povo, por ordem do Senhor que constituiu o seu povo. O Senhor que mandou dizer, através de Moisés, Deus disse a Faraó: Israel é meu primogênito. Você deixa o meu filho ir, deixa Israel ir, me servir, pois Israel é meu primogênito. E, se tu não deixar o meu filho primogênito ir, eu matarei o teu primogênito. Quem lê as Escrituras, como eu leio, leio porque gosto, leio porque preciso, leio porque amo, leio porque ensino. Quem lê as Escrituras, como eu leio, há de ficar admirado e também grato ao Senhor, porque a praga, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, foi a primeira que Deus anunciou. Deus, na sua soberania, na sua justiça, mandou Moisés falar com Faraó antes que houvesse qualquer praga lá. Diz: olha, Israel é meu primogênito, você deixa Israel ir para me servir, você liberta Israel da sua terra, do seu país, que é o Egito, deixa Israel ir para me servir, e tudo bem. Se você não libertar o meu primogênito, eu mato o teu primogênito. Faraó endureceu o coração, Deus tinha propósito naquilo. Se fosse fácil, Faraó, então está tudo bem, foi Deus que mandou, está certo. Nós não tínhamos o Novo Testamento, não tínhamos o Velho Testamento com tanta grandeza, e não tínhamos tantas referências no Novo Testamento em todo lugar, os feitos maravilhosos do Senhor. Deus tinha propósito para a edificação de uma nação toda especial. E esta mesma nação está aqui sob júdice, ela está aqui sob o juízo de Deus. Ela está aqui para ser entregue nas mãos de um juiz ímpio, do rei da Babilônia, que era um terror. Mas Deus estava cumprindo a sua justiça. A sua justiça era o justo juízo do Senhor. Então, como o rei da Babilônia tinha trazido uma grande quantidade de homens, e eles faziam uma espécie de cidade, quando chegava um exército para fazer um cerco a uma cidade, eles primeiro observavam toda a possibilidade daquela cidade, quais seriam as rotas de fugas, quais as possibilidades de alguém tentar escapar ou escapar, e eles colocavam uma espécie de guarnição extra, guarnição exterior, nos lugares mais vulneráveis da cidade, para que ninguém saísse. O propósito era matar no cansaço. Ficava ali 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Na verdade, os babilônios ficaram, parece-me que ficaram 21 meses na entrada de Jerusalém. Não entrava ninguém, não saía ninguém. Não entrava alimentos, não saía famintos. E lá dentro estava o terror. Morte, muita morte, muita, até violência, porque os que tinham mais não queriam ceder e tinha a fome é terrível e muitos se levantaram uns contra os outros para poder comer. Eles estavam esfameados. E uma nação famela, uma nação que estava com fome, uma cidade que estava com fome. Fora, nas províncias, ou melhor, nos distritos lá, nas tribos, havia alguma sobrevivência.
terrivelmente sacrificada, porque estava cortada a ligação com a autoridade, com a cidade. Mas, dentro de Jerusalém, era um terror. E o rei mandou alguns conselheiros. Esse passu foi amaldiçoado por Jeremias, por Deus, na verdade, e depois esse passu se torna realmente uma maldição grande, a vida dele. E o rei mandou esses homens, o passu e o Sofonias, para conversar com o profeta. E o pensamento do rei era o seguinte, a pergunta, a questionar a Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o rei da Babilônia está guerreando contra nós? Pode ser que o Senhor nos trate segundo as suas maravilhas e faça um milagre. E faça este rei voltar para sua terra, ir embora, sair de nossa nação. E eles foram falar com o Jeremias. O Jeremias morava mal, morava isolado, não era visto como uma pessoa digna de confiança, ele já tinha passado por alguns processos, já tinha sido preso. E o rei mandou perguntar a Jeremias, ou mandou que o Jeremias consultasse o Senhor. Meus amados irmãos, Jeremias tinha sofrido muito na mão destes homens. Jeremias tinha conversado com o rei para ele se entregar antes do cerco. Jeremias tinha aconselhado, tinha pregado, tinha ensinado, tinha repreendido, tinha exortado. E não houve efeito, não surtiu efeito a palavra do Senhor falada por Jeremias. Agora, nesta iniciativa do monarca de consultar o Senhor através de Jeremias, a Bíblia não diz, mas Jeremias estava também com fome. Jeremias não era detentor de recursos, não. O Jeremias estava comendo da porção que o povo comesse ali, uma coisa muito limitada. Porque o sofrimento ele vem generalizado e os homens de Deus não têm seguro de vida, seguro físico. Os servos de Deus sofreram. Os servos de Deus sofreram, os profetas sofriam, os apóstolos sofreram, o Senhor Jesus sofreu. Então, o Jeremias os recebe e com a autoridade e a graça de Deus diz, assim direis, o rei Zedequias. Assim diz o Senhor. Vocês estão armados para se defender. Eu virarei contra vós mesmos as armas que vocês estão com elas nas mãos. As armas que vocês estão manejando, manuseando com o objetivo de defesa, se tornarão armas de ataque nas vossas próprias mãos. Eu farei isso. Eu farei isso. Versículo 4. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos. Essas armas estavam guardadas com a finalidade de enfrentar a Babilônia, ou Nabucodonosor e os seus homens. Mas Deus diz o contrário, diz, as armas que vocês usam, guardam para usar como defesa, eu moverei para que sejam também armas de ataque. Eu virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus,
que vos tem cercado fora dos muros. Eles estão fora do muro. Mas esta vai ser a situação. E ajuntá-los-ei no meio desta cidade, ou seja, vocês estão armados, vocês querem defender a cidade, defender a própria vida, a própria sorte de vocês, mas as armas que vocês usam estarão contra vocês e os caldeus vão estar juntos, reunidos no meio da cidade. Era o juízo de Deus, o justo juízo do Senhor. No versículo 5 fica absolutamente claro: e eu pelejarei contra vós, com mão estendida e com braço forte, com ira, com indignação e com grande furor. E ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens quanto os seus animais, e morrerão de grande pestilência. A fome vulnerabiliza as pessoas, os animais, e com a presença da fome, da escassez, vem a debilidade, as doenças, a fragilidade faz com que as doenças aumentem. E Deus diz: ferirei. Não era uma coisa, um acontecimento de outra forma, era Deus direcionando. No versículo 7, o Senhor diz: depois disto, diz o Senhor, isto é o profeta que tinha sido preso, tinha sido jogado numa cacimba seca lá, num poço sem água, só com lama, tinha sido colocado no tronco, os pés no tronco, numa prisão de segurança máxima chamada a casa de Jonatas. Este profeta sofreu horrores da mão daqueles homens e daquele rei. E é este profeta que está falando como se nada tivesse lhe acontecido. Porque os homens de Deus, literalmente, os homens do Senhor, os santos do Senhor, os servos do Senhor, nunca tiveram suas vidas como preciosidade. O que é precioso para o homem de Deus é cumprir a missão e fazer a vontade do Senhor. Então ele diz: entregarei Zedequias, rei de Judá, e entregarei seus servos, entregarei o povo, e os que desta cidade restarem, os que ficarem aí, vão morrer de doença, vão morrer de violência e vão morrer de fome. Vão perecer na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los ao fio da espada, e não os poupará, nem terá compaixão. Não se compadecerá, nem terá misericórdia. No versículo 9... Aliás, no versículo 8 diz: e a este povo dirás, diga o povo, essa é para o povo, aquela mensagem era para o rei. E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que eu ponho contra vós, ou diante de vós, melhor dizendo, eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Meus irmãos, o nosso Deus sempre nos deu opções. Sempre Deus deixou uma porta aberta. Aqui não tem nada mais claro do que isto. Eu ponho diante de vós uma porta aberta. Tem uma opção. Eu ponho diante de vós o caminho da vida. O caminho da vida, ele fala de obediência, ele fala de o verdadeiro amor, fala de justiça, fala de verdade, fala de santidade, fala de obediência ao Senhor. Eu ponho diante de vós o caminho da vida, mas também o caminho da morte. E qual seria o caminho da morte? É porque o nosso Deus, que nos dotou de livre-arbítrio, ele que nos deu o livre-arbítrio, nós podemos morrer. Eu posso ser um suicida. Você pode ser um suicida, a gente pode se matar de uma vez,
Pode se matar aos poucos, ferindo, desobedecendo, criando problemas. Quantos suicidas dentro de nossas igrejas? E não é suicida de veneno e corda, não, é suicida de obediência, suicida de comunhão. Ele faz o mal, ele mente, ele frauda, ele se opõe à obra de Deus porque é o fulano que faz. Invejoso, incapaz, incompetente, não tem ministério e usurpa. E ainda mentem, diz que foi Deus que falou, foi Deus que fez. Eu num supermercado, comprando, fazendo compras, e escuto lá duas mulheres conversavam, dizem, ô fulana, você não foi mais lá, não, agora o senhor nos deu um ministério. Eu me arrepio todo. Como é que o senhor dá um ministério a quem anda vagando por aí? Estava lá na igreja da pastora X, que já é um abuso. Pastora, já é um abuso. A pastora da Bíblia é Rebeca, é Raquel. Pastora da Bíblia é Raquel, pastora de ovelha, cuidava do rebanho do pai. Como é que Deus dá um ministério a quem anda vagando atrás de pastora? Então é o caminho da morte. É arrogância, é corrupção, é mentira, é fraude, profecia falsa em nome do Espírito Santo. Deus está me revelando não sei o quê. Deus está revelando não sei o quê mesmo. Deus está falando, Deus não tem compromisso com ninguém que ultrapasse a verdade da sua palavra. Deus não tem compromisso com homem, com mulher, com ninguém. Quando o Senhor disse à sua própria mãe, o Senhor Jesus, na condição de homem, um judeuzinho, circuncidado ao 8º dia, disse, mulher, o que eu tenho contigo é porque Jesus não tem compromisso com ninguém que ultrapasse a palavra. E o recado era esse. Eu ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou de fome, ou de pestilência. Mas o que se render aos caldeus, que estão cercando a cidade, que fizeram o cerco, quem sair e se render, viverá. Mas terá a vida por depois. Ninguém quer ter a vida por depois. O sujeito quer viver bem, enricar, acumular, guardar, não sei para quem fica. Aquela história que Jesus, cheio de glória, contando história, Jesus diz, e o sujeito diz, agora, minha alma, você tem muito, come, bebe e folga. Porque tu tem, não se acaba nunca mais. Aí ele escuta a voz, doido, ou maluco, pirado, louco, o que tu tem vai ser para quem se tu morrer hoje? Então, o Senhor Deus diz, através do Jeremias, o que ficar na cidade não tem vida, não tem jeito, vai morrer. Ou morre de fome, ou morre de violência, ou morre de doença. O que sair e se render vai escapar. Agora, escapa só com a roupa do corpo. A vida por despojo é nada mais. Não dá para. Eu vou sair, mas eu levo minhas joias. Não tem, as joias ficam. Eu vou sair, mas eu levo meu dinheiro. O dinheiro fica. Eu vou sair, mas eu levo meus animais que ainda estão vivos. Os animais ficam. Eu vou sair, mas eu levo minha espada, meu revólver. Vai ficar as armas também. Meus queridos irmãos, é o nosso Deus que nunca falhou. A resposta de Deus e a razão de Deus. No versículo 10, eu pus o meu rosto contra esta cidade. Eu pus o meu rosto contra esta cidade. E por que que Deus pôs a sua face contra aquela cidade? Porque eles estavam fazendo injustiça. O versículo 12 diz, ó, casa de Davi, assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente, livrai o expoliado da mão do opressor, e eles estavam fazendo a opressão. No lugar de livrar o expoliado, eles expoliavam. No lugar de julgar justamente, eles recebiam suborno. No lugar de fazer justiça, eles faziam grandes injustiças. O nosso Deus não se compraz com a injustiça. Então, todo o sofrimento de Israel, chamada no versículo 13, a cidade de Jerusalém foi chamada poeticamente pelo profeta, no versículo 13, moradora do vale e rocha da campina. Quem descerá contra nós? Era o orgulho da cidade.
A cidade era forte, era murada, tinha defesas naturais, o penhasco que não era impossível um exército subir por aquele lado, então o acesso é por aqui, só que o acesso estava tomado pelos inimigos. O Senhor Deus continua sendo maravilhosamente justo e não aceita injustiça. O versículo 14 diz: eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações. Deus não fez nada senão vindicar a sua santidade e a sua justiça. Meus irmãos queridos, nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, o Senhor que te abençoe e te guarde. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, Pai, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pelo meu despojo. Oh, Senhor, obrigado pela minha vida como um despojo. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua bondade para conosco, obrigado pela tua igreja, pelos meus irmãos, pelos meus alunos, obrigado pela nossa escola, obrigado, meu Senhor, pelos nossos ouvintes. Abençoe e guarda os nossos irmãos e todos que venham ter, Senhor, contato com as nossas publicações. Querido Pai, ouve a nossa oração, nós oramos no nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.